Oi. Primeiramente, valeu aí por poder estar aqui com vocês hoje, por poder compartilhar um pouquinho esse tempo agora com vocês e conversar sobre um assunto que eu venho me interessando bastante aí, que é o 12 Factor App. Alguém aqui já ouviu falar do 12 Factor? Alguém aqui já fez algum projeto utilizando a metodologia em si? Tipo assim, um 5 factor, né? Antes do assunto em si, eu queria me apresentar. Eu sou a Marcela, sou back-end developer na Eduz, lá em Sorocaba. Sou co-organizadora do Meetup do PHP-SP Campinas. Inclusive, fica o convite para quem for de Campinas e região. Nós fazemos os nossos encontros mensalmente. E para quem for de São Paulo, o PHP-SP, né, também faz um trabalho muito legal aqui. Deixo meu Twitter, meu e-mail, quem quiser conversar. Estamos aí no corredor, mas tem os contatos aí também. Fiquem à vontade. Bom, antes de falar do 12 Factor em si, a gente precisa situar um pouquinho o local onde o 12 Factor atua, né? Para que a gente feche um pouco mais esse ecossistema, vamos falar aí do Cloud Computing. Uma breve introdução só. O Cloud Computing ele começa a ser comercializado no Brasil em 2008, mas o grande crescimento dele mesmo, ele ganha um espaço mesmo em 2012. O Cloud Computing ele traz com ele um conceito de melhorar o foco no negócio da nossa aplicação. E um pouco menos na tecnologia até certo ponto. Né? A gente já não tem que se preocupar, às vezes, tanto em ter que criar uma infraestrutura. A gente consegue que essa infraestrutura já venha de um terceiro, digamos assim. O Cloud Computing trouxe muito a questão da escalabilidade. Então, a gente consegue ter aplicações que vão escalar melhor. Além disso, o nosso usuário ele não precisa se preocupar com a infraestrutura. Ele não precisa ali... E quando eu digo usuário, na verdade, eu não digo só o nosso usuário final que está lá em casa. Eu digo, às vezes, até uma outra empresa para que a gente pode oferecer esse serviço através de um cloud computing. Né? Essa empresa, às vezes, não precisa ali se preocupar em ter um data center, em ter toda uma infraestrutura. Ela já tem alguém que cede isso. Né? E o que ajuda nisso tudo é que, geralmente, você pode ter o acesso de vários lugares e em várias plataformas. Sendo assim, dentro do Cloud Computing, surge, então, um modelo de negócio e arquitetura que é o SaaS, é o Software as a Service. Software como serviço. O software como serviço ele tem como principal ponto o provedor te dá tudo. Então, quem te provém o sistema te dá tudo. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Claro, talvez a sua conexão particular, ali o Wi-Fi e tal. Mas, sei lá, a conexão para o mobile, enfim. Mas, de resto, o provedor cuida. O SaaS ele vem, então, com todas essas características de que ele é fácil de implementar gradualmente. Então, eu consigo iniciar um sistema que tenha, por exemplo, 3 funções. À medida com que o uso cresce, à medida com que eu tenho pessoas que utilizam isso, eu consigo aumentar e criar uma função nova lá, e já acoplar de uma maneira fácil para o meu cliente final. Isso também me garante, né, o SaaS, por vir do lado do servidor, também me garante muito que a aplicação ela esteja sempre atualizada, que ela esteja segura, que ela esteja compatível ali com o que é necessário. Por quê? Mais uma vez, o provedor cuida de tudo. Você não precisa do cliente, por exemplo,
para atualizar de tempos em tempos o seu software e garantir a segurança, né? Isso acaba sendo ótimo. E, mais uma vez, a questão de que o acesso a qualquer lugar, em qualquer plataforma, sempre, sempre, sempre é muito válido. Sendo assim, o SaaS é um modelo lindo, e por que não usar? Por que não ter esse tipo de negócio? Não é à toa que hoje, uma pesquisa recente do ano passado, 600 startups brasileiras já possuem ao menos um software como serviço. Mas aí a gente entra na questão, legal, o software como serviço é bacana, ele facilita muito, mas como é que a gente, como dev, vai construir um sistema que seja eficiente, né, um software as a service eficiente, que seja sustentável? Como é que a gente vai manter um padrão de desenvolvimento nele? Como é que a gente vai fazer o time se inteirar e trabalhar muito bem em cima disso? Foi através dessas análises, observações e, claro, batendo a cabeça com muitos projetos, que esse carinha aí, o Adam Winks, e mais alguns da Heroku, se juntaram e criaram uma metodologia 12-Factor App para facilitar esse trabalho. A 12-Factor App ela vem com a intenção de facilitar o dia a dia dos desenvolvedores e a dinâmica entre eles. O principal objetivo dele, sem dúvida, é resolver os problemas sistêmicos através do quê? De boas práticas, da escalabilidade e da portabilidade. Para boas práticas, inclusive, eles se utilizam de duas biografias muito fortes do Martin Fowler, né? Que é o Refactoring e o Patterns of Enterprise Application Architecture. Ambos livros são usados aí como base para boas práticas dentro do 12-Factor App. Sendo assim, então, aliás, mais um detalhinho aí, é importante lembrar que o 12-Factor App ele é uma metodologia. E a metodologia em si, ela não é fechada a nenhuma linguagem em específico e nenhum serviço de apoio em específico. Então, é possível que a gente utilize N linguagens e N serviços de apoio, dentro da necessidade do que o nosso software precisar, do que a nossa aplicação de serviço precisa. Sendo assim, então, a gente começa aí os 12 fatores. Sim, são 12 fatores, é um longo percurso até que a gente consiga realmente ter uma aplicação 100% dentro desse modelo, né? O primeiro fator aí é a base de código. Uma base de código rastreada por controle de versão, muitos deploys. Bom, primeiramente, vamos fazer uma definição aqui sobre a base de código. Quem aqui hoje usa controle de versão? Controle de versão, hoje, ele é basicamente uma necessidade em todos os projetos, né? É muito difícil a gente ver um projeto hoje que não use o controle de versão. Dentro deles, eu acho que o Git hoje é um dos mais usados, né? O 12-Factor nos diz o quê? A nossa aplicação ela precisa ser traqueada por um controle de versão. Um Git, um Mercurial, um Subversion. Essa aplicação traqueada, ela gera uma base de dados desse rastreamento, que é a nossa base de código, que é o que comumente, no dia a dia, ali, a gente chama como repositório, né? É o famoso repositório. Então, toda vez que, ao longo dessa palestra, vocês verem o termo base de código, vocês podem aí entender como repositório. Né? Às vezes, essa associação acaba ajudando um pouco aí no entendimento do 12-Factor. Dentro do 12-Factor, a nossa aplicação ela trabalha com a relação de 1 para 1. O que é a relação de 1 para 1? Uma base de código equivale a uma aplicação, ou seja, um repositório é uma aplicação.
Por outro lado, a nossa aplicação ela pode ter vários deploys, né? A nossa base de código, nosso repositório, pode ter vários deploys. Comumente, o deploy, vamos lá, é aquilo que a gente acaba chamando de ambiente, nesse caso. Então, a gente teria os deploys aí, de produção, por exemplo, homologação, desenvolvimento. Mas a gente precisa ficar atento a um detalhe em si aí. Várias bases de código, quando a gente tem várias bases de código que fazem uma interação entre si, a gente não tem uma aplicação, a gente tem um sistema distribuído. Nesse caso, o 12Factor ele não é aplicado em cima do sistema distribuído. Ele vai ser aplicado em cima de cada código envolvido, em cada base de código em que está envolvida a aplicação, né? Aplicação por aplicação é o 12Factor, e aí sim, todas elas estando, né, nessa forma, a gente tem um sistema distribuído com uma aplicação. E várias aplicações numa mesma base é errado. A gente já foge do 12Factor completamente. Tá, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega a nossa aplicação principal, mantém, pega todas as outras aplicações que estão nessa base de código e separa elas através de libs e cria dependências para essa aplicação que a gente usa. E aí sim a gente consegue enquadrar no 12Factor. Aí, então, o trio bem usado hoje e que se aplica bem ao 12Factor, né? A gente faz o traqueamento da nossa aplicação usando o Git, coloca a nossa base de código lá no GitHub e utiliza aí vários deploys. O Git Workflow hoje bastante usado, né? Segundo fator, dependências. Declare e isole explicitamente as dependências. Quem aqui usa gerenciador de dependência? Já é menos gente do que usa o Git, né? Tipo, o gerenciador hoje é muito, muito útil também. E para o 12Factor, ele é uma das partes envolvidas e ele é muito importante também. O 12Factor diz que as dependências elas têm que ser declaradas e isoladas. A gente declara usando o manifesto de declaração e a gente isola usando uma ferramenta de isolamento. É importante que a gente use a declaração e o isolamento sempre juntos. A gente não consegue... Para o 12Factor, não é interessante usar só a declaração de dependências ou só o isolamento de dependências. É importante que eles sejam usados juntos. E se a sua aplicação ela conta com algum recurso do sistema operacional ou algum recurso extra, esse recurso tem que ser vendorizado, porque assim ele se torna uma dependência também para ser usado. Como assim? Bom, Composer. Sem dúvida, gerenciador hoje, acho que todo mundo aqui faz com o Composer, né? Então, a gente gera lá, como manifesto, é o famoso composer.json, lá com todas as dependências que a gente usa, a especificação de cada uma, como versão, né? A gente acrescenta o arquivo autoload.php lá na nossa vendor, para que tenha o Composer tudo certinho, né, o nosso JSON. E a gente utiliza aí para gerenciar em linha de comando o Composer install ou Composer update. Instala novas dependências ou update nas que já existem. Terceiro fator. Configurações. Armazene as configurações no ambiente. Bom, vamos lá. Vamos definir primeiramente o que a gente considera configuração. Configuração é tudo aquilo que varia entre os deploys. Por exemplo, a
acesso de banco de dados, uma credencial para o Twitter, uma chave de acesso. Geralmente, a gente faz o quê? A gente cria lá umas constantes no nosso código, e, dentro dessas constantes, a gente coloca lá, né, o acesso do nosso banco, tudo certinho. Só que isso gera muito trabalho numa hora que eu preciso mudar de deploy. Porque, imagina só, eu estou lá no meu ambiente de dev, onde eu uso determinado banco, onde eu uso um determinado IP de banco, tudo, mas eu tenho lá as minhas constantes, tudo certinho configurado. E aí, isso vai mudar de ambiente. O próximo dev que pegar isso vai ter que abrir o meu código, vai ter que fazer toda essa alteração no código. Pode ser que ele se esqueça de alterar alguma coisa. Imagina se ele pega uma cópia de produção, esquece de alterar o caminho do banco e fica brincando lá no desenvolvimento. Isso pode ser um problema um tanto quanto sério. Então, é melhor a gente não ter isso no nosso código. A gente armazena isso, então, em variáveis de ambiente, em um arquivo separado de variáveis de ambiente, né? Geralmente é aquele arquivinho .env. Isso já facilita, então, um novo deploy, sem dúvida. Por quê? Eu tenho meu código limpo. A gente vai criar um deploy novo para um dev lá que entrou. Está totalmente zerado, ele consegue configurar isso. A gente não tem uma homologação, mas agora a gente vai trabalhar com ambiente de homologação. A gente consegue mandar tudo isso e, de maneira simples, fazer essa configuração nova. Uma maneira de você ter certeza se essa configuração está isolada de uma maneira que deve ser segundo o 12-Factor é você se perguntar, a minha base de código, ela poderia ser colocada num repositório público sem comprometer a minha segurança? Se eu colocar isso lá no GitHub e alguém baixar o meu projeto, eu vou estar deixando ali alguma senha de banco, eu vou estar deixando ali alguma senha de alguma rede social da minha empresa, e aí? Se a resposta for sim, com certeza não compromete a minha segurança, com certeza você vai estar dentro do que o 12-Factor pede, né? O que ele usa como padrão. Então, por exemplo, como que a gente pode configurar isso? A gente pode usar o arquivo host lá do Apache e fazer essa configuração usando o setenv. Então, eu uso o setenv, eu declaro ali quem vai ser a minha constante e os dados do meu banco, por exemplo, né? Ali no exemplo, eu tenho a conexão do meu banco, por exemplo. No Nginx, eu posso fazer também utilizando o fastCGI param. Também passando ali a constante e, no caso, também toda a conexão do meu banco. Ou então, se eu preferir fazer diretamente na minha aplicação, no meu código, eu uso um documento .env, onde eu consigo criar essas constantes. E é importante lembrar o quê? O .env, de certa forma, ele está na sua aplicação, ele está ali junto com o código. Mas ele é seguro, porque na hora do traqueamento, na hora que você dá um commit para o nosso repositório, o .env automaticamente ele já é ignorado pelo Git. Então, esse arquivo nunca vai acabar caindo no nosso repositório. No caso de usar o .env, a gente precisa, então, de uma dependência. No caso, a dependência usada aí foi uma lib, que é a php.env, que faz essa função de dizer, olha, esse arquivo env tem todas as configurações com as constantes lá que a gente precisa usar. Quarto fator, serviços de apoio. Trate serviços de apoio como recursos anexados. Mais uma vez, vamos definir aí. O que é o serviço de apoio? O serviço de apoio é tudo aquilo que a aplicação consome como parte natural da operação dela.
Então, por exemplo, um gerenciamento de banco de dados, um gerenciamento de cache, de filas, enfim. Um serviço de apoio, ele tem que ser encarado como um recurso. E, como todo recurso, ele vai lá para as nossas configurações. Né? Da mesma maneira que a gente fez a configuração lá no nosso fator 4, a gente vai fazer aí de novo. Desculpa, no nosso fator 3. 4 é o serviço de apoio. O que isso ajuda? A facilidade de acoplar e desacoplar os recursos da aplicação. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho esse serviço de apoio com uma configuração bem separadinha ali, só no Env também, é muito fácil eu trocar, por exemplo, o meu banco. Eu usava um MySQL e eu vou passar a usar um Mongo. Você só precisa trocar as configurações ali. Isso facilita muito. Né? Você, mais uma vez, não precisa mexer em muitos pontos ali da sua aplicação. Como isso? Mais uma vez, a gente seta lá a nossa constante. No caso, aí, mais uma vez, como exemplo, um banco de dados. E depois, na nossa aplicação, basta a gente fazer essa conexão chamando essa constante de novo. É basicamente a configuração que a gente faz no fator 3. Né? A gente utiliza ela com os serviços de apoio. Fator 5, construa, lance e execute. Mas eu gosto de manter ele como build, release and run, porque eu acho que ajuda até no entendimento da gente. São palavras que a gente usa muito no dia a dia, mais até do que lançamento, por exemplo, né, para release. Separa estritamente os estágios de construção e execução. Bom, algo não está certo. Bom, a nossa base de código, até que ela vire uma versão de uma aplicação, ela passa por 3 estágios, que é a de construção, a de lançamento e a de execução, né? O build, o release e o run. Como que é isso? Inicialmente, a gente vai lá no nosso repositório, pega até certo commit, junta as dependências que ele precisa, e com isso a gente tem um build. Para o segundo estágio, a gente vai pegar esse build, vai juntar as configurações do deploy, vai dar um nome de versão para ele. Para isso, a gente tem até alguns padrões de tagueamento, né? Tipo versão 1.0.1. E aí nós temos a nossa release. Pegando essa release, colocando no nosso ambiente onde vai ser executado, e dando o processo inicial para que ele funcione, a gente tem aí o run, que é a nossa versão executando. Coisas importantes a se saber desses 3 estágios. Releases nunca voltam a ser uma build. A partir do momento que eu junto até certo ponto do meu código, né? Até um commit escolhido, fecho ele junto com as dependências que ele utiliza e coloco ele numa build, ele está pronto. Coloquei as nossas configurações ali de deploy junto, fechou a release. Eu não tenho como voltar. Eu não tenho como falar, mas tinha um erro aqui. Por quê? Porque novos códigos, quando são adicionados no deploy que a gente está trabalhando, ou são alterados, isso já faz com que comece a gerar uma nova build, que automaticamente gera uma nova release quando a gente precisar. O que acontece é que hoje a gente tem ferramentas de deploy que ajudam a reverter algumas releases, né? E que salvam vidas de vez em quando, o famoso rollback. Quantas vezes, às vezes, né?
acredito que ninguém nunca fez isso aqui, mas subiu lá uma release em produção e descobriu que tinha esquecido de tirar o eco. E aí você sai gritando pela empresa rollback, 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 e alguém vai lá e volta a versão da produção, né? Para esse deploy, duas ferramentas aí que a gente pode utilizar bastante é o Travis e o Capistrano. Eles facilitam bastante esse deploy automático. Sexto fator, processos. Execute a aplicação como um ou mais processos que não armazenam estado. Os processos dentro do 12-factor, eles precisam ser stateless e share nothing, ou seja, eles não guardam nada para si. Os processos dentro do 12-factor, eles trabalham muito com a escalabilidade horizontal, né? O que é a escalabilidade horizontal? Vamos lá. A gente tem um servidor central. Esse servidor, ele tem vários clientes. Existem duas maneiras de eu escalar essa aplicação se eu precisar que ela tenha ali mais recursos no processamento. Eu posso aumentar o processamento desses meus clientes existentes, que é o que a gente chama de escalabilidade vertical. Ou eu posso aumentar um outro cliente ali, né? Vou colocar mais um servidor cliente, que é o que a gente chama da escalabilidade horizontal. A escalabilidade horizontal hoje ela é muito usada por questão performance-custo, muito mais do que a escalabilidade vertical. Os dados que precisam ser consistentes, né? Os dados que consistem nessa minha aplicação, elas não ficam no processo, porque o processo ele não guarda nada. Ou seja, eu preciso que os dados consistentes sejam encaminhados para um armazenamento de algum serviço de apoio. Seja um banco de dados, seja um cache. O cache, quando ele é usado nesses processos do 12-factor, ele é usado apenas uma vez. Ele só pode ser usado como um cache de transição. Então, o processo vem, executa o que precisa, rapidamente ele grava alguma coisa, mas ele não vai persistir essa gravação. Sessões persistentes, então, de jeito nenhum. Para isso, realmente, a gente usa o Data Store como um main cache, Redis e por aí vai. O código ali, claro, está com uma falha, mas os dois ali, eu resolvi não comentar nenhum, só para facilitar a visibilidade. Redis ou main cache, fazendo aí esse início, então, para que sejam guardados os dados que precisam ser guardados do processo e manter ele de forma stateless, né? E share nothing. Bom, o sétimo fator é o vínculo de portas. Exporte serviços via vínculos de portas. A aplicação 12-factor, ela é sempre uma aplicação autocontida. O que significa isso? Ela não precisa da injeção do runtime do servidor para funcionar. Ela trabalha através de portas. Ela escuta e recebe requisições através de porta. E, com isso, é muito fácil a gente vincular um app no outro. O que acontece no PHP, já dificulta um pouquinho esse sétimo fator aí. Por quê? A gente tem lá o Apache ou o Nginx que faz esse trabalho. Só que o PHP ele não escuta uma porta a nível de aplicação, utilizando um dos dois, né? Para que ele escute isso, o que a gente pode fazer é usar, por exemplo,
o React PHP. O React em si consegue, então, fazer essa questão de ouvir diretamente da porta, né? Nesse exemplo aí, nada mais do que ele faz é escutar uma porta e devolver o horário. Oitavo fator, concorrência. Escale através do processo modelo. A execução de uma aplicação, ela sempre é representada por um processo, ou vários processos, né? Muitas vezes, a gente precisa distribuir a carga desses processos para que a nossa aplicação ganhe performance, por exemplo. Então, a gente pode ter um trabalho a mais e fazer uma divisão dos processos. A gente pode direcionar melhor os processos para cada coisa que a gente precisa. Pode gerar filas, enfim. Como eu disse, com isso a gente ganha em performance, dividindo aí os processos, não tendo que gerar uma única fila de espera para que todos esses processos sejam executados. A gente faz um escalonamento por meio de paralelização. Ou seja, a gente tem vários processos que funcionam ao mesmo tempo. Muitas vezes, eu não preciso esperar, então, que o único processo termine, me responda para que eu faça um novo processo. Eu posso simplesmente, enquanto esse primeiro processo vai, eu já tenho um segundo processo também. Nono fator, a descartabilidade. Maximize robustez com inicialização rápida e desligamento suave. Bom, os processos são descartáveis. Por eles serem descartáveis, isso garante para a gente um escalonamento elástico da nossa aplicação, um deploy mais rápido e uma produção que é mais robusta. A gente tem que trabalhar aí com dois tipos de desligamento, né? O mais comum deles, e que é o que o TwoWeb Factor preza muito, é o desligamento suave. Ou seja, a gente tem uma porta de serviço escutando. Essa porta de serviço parou de escutar, as minhas requisições que estavam nesse caminho, elas são finalizadas, e aí ele desliga. Eu não tenho simplesmente desligou e é isso. Né? Ele tem esse processo de desligar suavemente, de fato. Mas, claro, imprevistos acontecem, então a gente tem que estar preparado para a morte súbita. Por exemplo, uma falha de um hardware. Eu não tenho esse tempo de desligamento da minha porta que parou de ouvir, terminou tudo que tinha que processar. Ele simplesmente parou. Para isso, eu tenho geralmente uma ferramenta back-end que funciona fazendo esse trabalho de pegar as requisições, as tarefas que tinham sido mandadas e retornar ela para uma fila. Décimo fator, paridade entre desenvolvimento e produção. Mantenha o desenvolvimento, homologação e produção o mais similares possíveis. E eu acho que, de todos os fatores, esse, para mim, é o mais divertido. Porque é engraçado como, muitas vezes, a gente percebe diferenças nos ambientes que a gente trabalha, né? Diferenças muito grandes nos deploys. E é engraçado como isso a gente gera algumas confusões de vez em quando, né? Essa principal lacuna, esse principal espaço aí que a gente tem das diferenças em desenvolvimento e produção, elas se dão principalmente por três coisas: tempo, pessoal e ferramenta. De tempo, geralmente o dev está lá desenvolvendo no deploy local dele, lá no ambientezinho de dev dele, só que ele demora 2, 3 semanas, às vezes, para mandar isso para o outro deploy.
Ou, às vezes, o problema dessa lacuna de pessoal. O dev está lá, ele faz toda a parte dele, aí ele tem que mandar para a galera do deploy lá, tipo, gente, terminei. Alguém faz o deploy lá para mim? E aí o pessoal de deploy, às vezes, demora um pouquinho. Ou as ferramentas, né? A gente tem lá o dev que tem um Mac, utiliza OS X, aí ele instalou o Nginx. Para banco, ele usa o SQLite porque ele acha mais fácil, ele acha mais leve, acha que funciona bem. Só que a produção é Linux, Apache e MySQL. Aí ele faz as coisinhas dele, manda, e quando ele manda, dá aquele monte de problema que a gente já está acostumado, né? É o famoso, na minha máquina funciona. O 12-Factor App, dentro do Fator 10, trabalha muito com a implantação contínua. Ou seja, garante que o usuário não tenha um gargalo. Né? O usuário final ele não tem um gargalo entre o que ele tem lá, o que ele recebe, que é a nossa produção, com o ambiente de homologação. E como é que a gente pode resolver essa questão aí da paridade dos ambientes, inclusive utilizando a implantação contínua e a integração contínua? Na questão de tempo, a partir do momento que o dev escreve o código dele, ele já consegue realizar um deploy em pouco tempo. Então, isso mantém as bases um pouquinho mais iguais, né? Os deploys um pouquinho mais iguais. Em questão de pessoal, esse próprio dev, como ele finaliza o código, ele já está envolvido no deploy que ele vai fazer. E, estando envolvido no deploy, ele pode estar envolvido, inclusive, em observar como está o comportamento dessa aplicação já na produção. E, de ferramenta, mantenha desenvolvimento e produção o mais similar possível. É isso. Não tem muito o que questionar. Aí, no caso, você vai me dizer, poxa, tudo bem, né? Mantenha os ambientes iguais, mas tem ferramentas que são muito pesadas de eu colocar na minha máquina. Então, eu uso algumas ferramentas adaptadoras ali para facilitar, para ficar um pouquinho mais leve. O 12-Factor App, os desenvolvedores do 12-Factor App, eles resistem ao máximo de ferramentas adaptadoras. Por quê? Porque, por mais que uma ferramenta adaptadora consiga ser muito similar àquilo que a gente tem, a ferramenta original que roda lá no outro deploy, ela nunca vai ser igual. Então, ela pode, sim, dar um erro. A possibilidade é menor. Sim, é menor, mas existe. Né? Então, se a gente quer eliminar mesmo todas essas possibilidades, os ambientes precisam ser similares. E, fora isso, todos os deploys precisam das mesmas versões de serviço de apoio. Então, se você usa a versão 3.5 em um, use a 3.5 na outra. Né? Nunca use versões diferentes. Isso também, mudando os deploys, pode dar um probleminha aí, e acontece. 11º, penúltimo, falta pouco. Os logs. Trate logs como fluxos de eventos. Vamos lá definir o que é o log. Né? O log ele é um fluxo de evento agregado e ordenado por tempo. Ele é coletado dos fluxos de saída do meu processo e ele é armazenado lá nos serviços de apoio. Uma aplicação 12-Factor, ela não escreve ou gera logs. Ela usa um serviço de apoio para fazer isso. E ela deixa também com que o ambiente de execução faça todo o processo de gerir esses logs. Como que ele faz isso, então? Esse serviço de apoio captura os fluxos de saída, agrupa ele, né, a outros fluxos que já têm vindo de outros processos,
e adiciona em um arquivamento a longo prazo. Por exemplo, o Logstash. Um bom exemplo aí de um serviço de apoio que a nossa aplicação 12Factor pode usar é o trio da Elastic, que é o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. O Logstash ele usa para guardar os logs, e através do Elasticsearch e do Kibana, a gente pode fazer a busca desses logs e a exibição. Por último, os processos administrativos. Rode tarefas de administração e gestão em processos pontuais. Bom, o que a gente chama desses processos pontuais? São aqueles processos que não são executados como rotina, que precisam ser executados só de vez em quando. Então, por exemplo, uma migração de banco ou uma execução arbitrária de código para verificar a segurança da nossa aplicação. Esse ambiente, para os processos administrativos, ele tem que ser tratado igualzinho aos processos normais. Então, tudo aquilo que a gente viu lá no fator dos processos, o fator 6, ele funciona da mesma forma. A gente tem que usar a declaração e o isolamento de dependências, assim como a gente usou com outro processo. A gente tem que usar todo o ambiente de execução igualzinho aos outros processos. Bom, andado, então, aí os nossos 12 fatores, os 12 passos, alguns mais sofridos, outros menos, para adaptar a nossa aplicação. Ao final disso, a gente consegue ter uma aplicação que está pronta para escalar a qualquer momento, que tem uma portabilidade ótima, então a gente consegue portar qualquer serviço dela facilmente. A gente tem um código e uma aplicação que segue boas práticas, o que facilita muito para toda a equipe trabalhar. E a gente tem uma aplicação robusta. Afinal de contas, toda aplicação que é muito bem estruturada acaba por ser robusta, né? E é isso que a gente queria, que ela ficasse assim. Deixa aí como referência, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o 12Factor. O 12Factor, inclusive, de primeira vista, às vezes parece uma coisa um pouco boba, tipo, são 12 regrinhas. Mas, com o tempo, a gente vai vendo que nem é tão fácil implantar tudo e fazer esse trabalho dele funcionar de uma maneira completa, né? Deixo como referência a própria documentação, o site da própria documentação, e o livro do Kevin Hoffman. Esse livro, inclusive, ele é uma distribuição gratuita. E é isso. Obrigada.